Muito bem-vindo à nossa aula referente à interpretação de diagramas elétricos voltados para o sistema de injeção eletrônica, mais especificamente para o sistema de drive-by-wire, que é, traduzindo literalmente, direção por fio. Antigamente você tinha os veículos acelerando, tinha um cabo de aço que saía lá do acelerador, quando o motorista pisava, esse cabo de aço comandava a borboleta. Hoje em dia, o pedal de aceleração envia um sinal para o módulo de injeção eletrônica, o módulo de injeção entende o que o motorista quer, e a partir desse envio de solicitação, o módulo de injeção vai comandar via PWM motor da borboleta, e ele vai, inclusive, ter um feedback ali, se o comando dele deu certo, se não deu, a gente vai estudar isso com mais calma. Então, a gente está se preparando nessa aula para uma série de DTCs, né, que existem aí no veículo, voltados para o sistema de drive-by-wire. Às vezes tem um defeito lá no pedal que acusa a borboleta. Às vezes tem um defeito na borboleta que acusa o pedal. Às vezes tem um defeito um código de falha que vai confundir um pouco a gente. Então, antes de tudo, a gente tem que passar pela parte do domínio, né? Dominar o sistema de drive-by-wire. Então, vamos lá. Estou aqui com o meu esquema elétrico original, Volkswagen. Você pode contratar esse tipo de esquemas elétricos, né? Quando o veículo ele é pouco trabalhado no dia a dia. A enciclopédia online aí vai te enviar um esquema elétrico original, como é esse aqui, mas se ele for muito comum de pedido, normalmente aquelas revistas eletrônicas elas dão uma certa trabalhada, melhorada, simplificada, que não é o caso aqui agora, né? Então, vamos começar aqui com esse trabalho de encontrar o componente. A gente sempre vem aqui na legenda, procurando pelo tal do que a gente quer achar, na verdade, a gente quer entender como é que funciona o módulo de pedal acelerador juntamente com a borboleta. Então a gente vem aqui nas legendas procurando aqui o nome daquela peça. Você vai com o tempo, o próprio símbolo vai ficar muito familiar para você. A partir do momento que você entendeu qual é, onde é que está que aquela peça está nessa folha do diagrama, você entende qual é o código dele, GX2. Aí você vem aqui no esquema elétrico, na parte esquerda, e procura onde é que está o GX2. Sonda, e aqui, pedal de aceleração. Então vamos entender agora como é que funciona o pedal de aceleração no modo tradicional. Aqui a gente tem, por exemplo, tá? A gente tem um pedal de certa forma padrão, é o sinal que é enviado, de certa forma é padrão. Normalmente os pedais de aceleração eles são analógicos, a gente já entendeu aqui durante as nossas aulas que os sensores eles podem enviar ou sinais analógicos ou digitais, ou um conjunto de bits ali, né? Linguagem de máquina. Normalmente eles são analógicos e a representação interna deste pedal indica isso. Você tem aqui, por exemplo, né, três locais aqui espaçados dos outros três, então você não tem uma conexão elétrica. Dentro do pedal você tem normalmente duas pistas. Essa pista ela pode ser magnética ou uma pista física mesmo de contato. E o meu pedal de aceleração ele vai trabalhar, na grande maioria dos casos, quando o sistema é drive-by-wire, com dois sinais. Então a gente tem aqui o sinal no pino 6, no caso desse veículo, sinal no pino 6 e o sinal no pino 4. Aqui, como é um diagrama original, já mostra até que ele realmente é um sinal, inclusive a cor do cabo. Além de indicar dois sinais, você também vai perceber que para cada sinal, o meu pedal de aceleração ele vai receber ali uma alimentação 5 volts e uma alimentação 0 volt. Na medida que o motorista pisar no acelerador, o meu pino 5 volts e o meu pino GND, que é o ground negativo, eles não vão alterar o seu valor, porém o sinal vai alterar. E aí você tem veículos que o sinal altera, os dois sinais eles alteram cruzados, então enquanto um sobe o outro desce, e tem veículos que eles não são cruzados, mas são diferentes. Grande pergunta é, por que existem dois sinais? Por que não pode ser um sensor só? Por redundância, por segurança. Como o pedal de aceleração está diretamente envolvido com o trabalho de movimentação do carro, então é importante que eu tenha dois sensores, caso um deles acuse alguma falha, algum problema, essa falha vai para a injeção e a injeção a princípio consegue trabalhar com a outra pista, pelo menos até você chegar em casa, né? Aquela estratégia go home. Aí alguns veículos, depois que você já estacionou o carro, travou ali o freio de mão, ele não volta a acelerar mesmo com uma pista só. Aí vai depender um pouco da estratégia justamente daquela montadora. Bom, aqui você tem então, uma conexão direta sem fusíveis, direto da injeção eletrônica. A injeção envia as alimentações e recebe o sinal como retorno aqui no
pino 6 no caso desse veículo, mas a gente vai estudar diversos diagramas, inclusive a gente vai ter alguns estudos de casos na prática, tanto com sistema bom quanto com sistema com problema, dando falha, né? Depois que a gente envia, pisando no acelerador, envia o sinal para a injeção eletrônica, ela vai comandar a válvula borboleta. Vamos procurar aqui a válvula borboleta agora. Aí novamente, né? Vou aqui, tiro o zoom, vou procurando aqui na minha legenda se tem alguma coisa, e já olhando aqui na esquerda, né? Se tem alguma coisa parecida ali com uma borboleta de aceleração. Normalmente a borboleta tem 6 pinos, então a gente tem aqui, por exemplo, V465, vamos ver, V465, regulador da pressão de sobrealimentação. Já não é, poderia ser, mas já não é. Vamos seguindo, bobinas, velas, opa, aqui está parecido, hein? GX3, unidade de comando de válvula borboleta, perfeito. Então aqui a gente está com a nossa válvula borboleta, vamos estudar como é que ela funciona. A válvula borboleta vai ter 6 terminais, só que a válvula borboleta, ela é um conjunto, o corpo de borboleta é um conjunto. Ela tem tanto a parte de atuador, como a parte de sensor. Como é que funciona a parte de atuador? Vem lá o motorista, pisa no acelerador, ele está pedindo para o carro acelerar. O meu módulo de injeção ele vai enviar 2 sinais, no caso aqui saindo do pino 1 e 16, desse conector de 60 pinos, no caso desse veículo. Ele vai enviar 2 sinais. Aí depende um pouco de cada veículo. Tem veículos que trabalham com 2 sinais PWM, tem veículos que trabalham com um negativo e o outro PWM. Aí é importante você fazer uma leitura ali na prática para ver como é que aquele veículo funciona. Mas enfim, aí a central de injeção ela vai comandar essa borboleta. Porém, a borboleta é um componente extremamente dinâmico. Ela está em contato com a admissão de ar, que vai toda hora tentar mudar a posição dela. Ela tem uma válvula, uma mola dentro dela que ela constantemente muda a sua carga, ela vai desgastando aos poucos. Então, seria impossível que a injeção comandasse a válvula borboleta e ela tivesse certeza que a válvula borboleta estivesse onde ela quer. Por isso, por causa dessas questões dinâmicas. Por isso a gente entra com a parte de sensoriamento. Já a parte de sensor da válvula borboleta, de certa forma é parecido com o pedal, porém eles aproveitaram aqui, ao invés de trabalhar com 2 pistas separadas, cada pista com a sua alimentação, dentro da válvula borboleta a gente tem sim 2 sinais, no caso aqui seria o pino 1, que é o SIG de sinal, e o pino 4, que também é sinal, porém a alimentação positiva, que aqui é o pino 2, e a alimentação negativa da pista, elas são comuns para as 2 pistas, então a mesma alimentação positiva vai para as 2 pistas por dentro, como está representado aqui, e a mesma alimentação negativa vai para as 2 pistas. Como é que eu sei no carro quem são os pinos de sinal, quem são os pinos de controle, né, de comando? Normalmente os pinos de controle eles são pinos maiores, mais robustos, a bitola é maior, se você não tiver o diagrama, obviamente. E normalmente os pinos de sinal, alimentação dos sensores, eles são realmente pinos mais finos, porque a informação é mais simples de ser passada, menos ampla, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, como é que funciona o nosso sistema de válvula borboleta, juntamente com o pedido de motorista,